agora para corrigir questões dos vestibulares e Enem. Como que essas relações trigonométricas irão cair diretamente na sua prova? Como é cobrado? Vamos ver a partir de agora com mais efetividade, com questões de um nível um pouco maior, ok? Então vamos lá, começar essa questão do Enem. As torres Planta da Europa são duas torres inclinadas uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação da torre é de quê? A inclinação da torre é de 15 graus com a vertical. Grave essa informação. E elas têm cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada pelo quê? A altura é indicada pelo segmento AB. Então eu vou vir aqui no segmento AB, ó, vou traçar o segmento AB, ó. Vou traçar o segmento AB. Lembrando que esse segmento AB ele tem uma medida de quanto? De 114 metros, porque ele é a altura da torre. Fechou. Vamos continuar então. Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada. Grave bem isso. A base é o quê? A base é quadrada. Utilizando 0,26 como valor aproximado da tangente de 15 graus e duas casas decimais, então bora lá. Ó, 0,26 vai ser o valor aproximado para a tangente de 15 graus, tranquilo. E duas casas decimais, beleza. Descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida o espaço de... Então ele quer saber a área da base. Ele não falou aqui que é um prisma oblíquo de base quadrada? Sim. Então eu sei que a base, pra gente aqui, a base vai ser o quê? A base será um quadrado. Qual que é a área do quadrado? A área do quadrado é igual ao lado do quadrado ao quadrado, fechou? A área é lado ao quadrado. A área do quadrado, lado ao quadrado. Tranquilo demais. Só que para saber essa área, eu preciso saber esse lado. E eu não tenho esse lado. O que seria o lado? Ele não quer o lado da base? Sim. O lado da base seria essa medida aqui, ó. E eu não tenho. O que eu vou fazer então? Eu vou usar da trigonometria para descobrir o tamanho desse lado. Eu vou fechar aqui um triângulo retângulo. Observe que dá para fazer um triângulo retângulo? Dá tranquilamente. Formei um triângulo retângulo. Terminei a questão? Ainda não. Eu preciso interpretar também esses 15 graus com a vertical. Galera, a vertical está aqui. Os 15 graus serão formados com quem? Com a vertical. Isso quer dizer que esse ângulo que eu vou destacar aqui, ó, esse ângulo, ele tem um valor de 15 graus. Vou colocar aqui para ficar mais visível, ó, um valor de 15 graus, tudo bem? Então o que eu posso fazer? Eu posso usar esse ângulo como a minha referência. Ele te deu qual valor? Te deu o valor da tangente, fica esperto. Se ele deu o valor da tangente desse ângulo, provavelmente você vai usar a tangente desse ângulo. Qual que é a tangente de 15 graus? Tangente de 15 graus é igual a 0,26. E o que é tangente de 15 graus? Tangente de 15 graus, gente, seria o cateto oposto a 15 graus sobre o cateto adjacente a 15 graus. Quem é o cateto oposto a 15 graus? O cateto oposto a 15 graus é justamente o lado dessa base quadrada, que é o que eu estou procurando. E o cateto adjacente é a altura desse prédio, que é o valor que eu já tenho. Eu já tenho o valor da tangente? Tenho. Então eu tenho tudo para descobrir o cateto oposto, que é o lado da base quadrada. Vamos trabalhar? Vamos. Então tangente de 15 graus vale 0,26. O cateto oposto vale quanto, gente? Quanto? Não sei. Vou deixar cateto oposto, que é o lado do quadrado. O cateto adjacente vale 114. Vou passar esse 114 para cá multiplicando. 114 vezes 0,26 é igual ao cateto oposto. Ok. Cateto oposto aqui vai ser quanto? Galera, aqui vai dar aproximadamente, esse cateto oposto vai dar aproximadamente 29. Ó, aproximadamente 29. Ô Pedro, você pode usar aproximadamente, Pedro? Não concordo, você pode usar aproximadamente, não? Você pode, por quê? Observem as opções falam menor que 100 metros quadrados, entre 100 metros quadrados e 300 metros quadrados. Ele não te pede um valor exato, ele quer um valor aproximado ali, que você tem ideia de onde que está esse valor. Então você pode trabalhar com valores aproximados? Pode. Achei o valor do cateto oposto. O que você vai lembrar agora? Você vai lembrar agora que o valor do cateto oposto é justamente o lado desta base quadrada. Ok? Ok. Qual que é a área que ele pede? Ele pede a área da base, que é um quadrado. Então ele quer a área dessa base que tem lado 29. A área vai ser igual a L ao quadrado. A área vai ser igual a 29 ao quadrado. Vou usar 29 porque é aproximado. A área vai ser aproximadamente 878, por aí. 876, por aí, 871. Vamos colocar 871. Tranquilo? Por aí, nessa faixa, aproximadamente. Se é 870, ele é maior do que 700 metros quadrados. Resposta letra E. Valeu, galera. Vamos para a próxima questão. Bora! Mais uma questão agora, novamente, das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Uma questão agora do Enem. E observe como o Enem quer que você encaixe
essas relações trigonométricas do triângulo retângulo em uma situação do cotidiano. Vamos ler a questão junto comigo. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 km a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente. Assustando os agricultores da região, o artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio. E sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km na posição vertical do balão e o avistou de um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30 graus. Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? Galera, vamos lá. Então você tem um balão normal, o que ele fala? Ele fala que temos uma vertical com balão. A vertical com balão é essa. Então nós vamos ter o observador A e o observador B. O observador A está mais próximo do balão. Mesmo que ele não falasse quem está mais próximo, que ele não falasse as distâncias, era para você entender que pela angulação que A observa o balão, ele está mais próximo. Não entendeu? É simples. Imagine você observando o topo de um prédio. Quando você olha o topo de um prédio de uma determinada distância, uma distância um pouco maior, você deve observar que o ângulo com que você observa esse topo desse prédio é um pouco menor também. Só que à medida que você aproxima-se desse prédio, para continuar visualizando esse topo, você aumenta a inclinação do seu olhar, aumentando também o ângulo de observação, que é o que acontece entre A e B aqui. B está mais longe, ângulo de inclinação para observar o balão menor. A está mais próximo, ângulo de inclinação para observar o balão maior, ok? Temos aqui 1,8 e 3,7, que somados dão os 5,5 que a questão abordou, ok? O que você vai fazer aí? Você quer saber essa altura. Observe que essa altura é o cateto oposto a 60 graus e é o cateto oposto também a 30 graus, num triângulo maior e num triângulo menor. Só que no triângulo menor, ele já te deu a informação que você tem um cateto adjacente a 60 graus que vale 1,8. Então eu posso trabalhar com um cateto oposto a 60 graus e um cateto adjacente a 60 graus. Quem trabalha com cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então tangente de 60 graus no caso é igual ao cateto oposto a cateto adjacente. Qual triângulo eu estou usando? Eu estou usando o triângulo que A faz com a vertical do balão, usando essa distância entre o balão e A aqui, tudo bem? Então eu estou usando esse triângulo menor aqui. Que é um triângulo retângulo? Sim, foi afirmado aqui pela questão que é um triângulo retângulo, através da figura. Tangente de 60 graus, gente, tem um valor de raiz de 3. O cateto oposto a 60 graus nesse caso é justamente a altura do balão que você está desejando achar. E o cateto adjacente é o quê? É 1,8. 1,8 o quê? 1,8 km. Vou pegar esse 1,8 e passar para cá multiplicando. Vou ter que 1,8 vezes raiz de 3 é igual a cateto oposto. Cateto oposto a quem? Aos 60 graus, tá bom? Raiz de 3 ele não te deu, mas existem algumas raízes que é importante você saber o valor para nesse tipo de questão, onde você trabalha com a quantia aproximada, você saber desenvolver. O valor de raiz de 3 é 1,7, então eu vou substituir, ó, 1,8 vezes 1,7, que é igual a cateto oposto. Essa multiplicação aqui dá aproximadamente 3,08, que é igual ao cateto oposto. Que é aproximadamente quanto? Então esse cateto oposto vai ser aproximadamente 3,1 km. Resposta letra C. Tranquilo aí, galera? Galera, então voltando nas raízes aqui, só para relembrar, ó, raízes importantes saber. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Raiz de 5 é aproximadamente 2,2, tá bom? Comecem a trabalhar o uso dessas raízes com valores aproximados, para nesse tipo de questão você não ter dificuldade. Valeu, galera! Vamos, galera, mais uma questão típica de vestibular, onde você observa um objeto de determinada angulação, de repente você se aproxima desse objeto, muda a angulação e muda também alguns valores, mas você pode utilizar valores diferentes, fazer essa permuta aí entre triângulos diferentes que você irá usar também, tá bom? Vamos aprender um pouco? Vem comigo. Questão do Enem, tá bom? Para determinar a distância de um barco até a praia, o navegante utilizou o seguinte procedimento.
A partir de um ponto A, medir um ângulo visual, alfa, fazendo mira em um ponto fixo P. Então tá aqui A e vai olhar para P, tranquilo. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, de modo que fosse possível observar o mesmo ponto P, no entanto, sob um ângulo visual de 2α. A figura ilustra a situação. Então é aquela situação que eu discuti em questões anteriores. Se você observa um objeto de determinada distância e você se aproxima desse objeto, o ângulo com que você olha esse objeto aumenta. Ó. É aquela situação, imagine você olhando para o topo de um prédio. Quando você está distante, a angulação é um pouco menor. Você se aproximou, você inclina um pouco, aumenta o ângulo com que você visualiza esse objeto. Olha a questão. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus. Então eu já sei que alfa vale quanto, gente? Alfa vale 30 graus, tranquilo. Se alfa vale 30, consequentemente esse B aqui vai valer quanto? Vai valer 60 graus, tranquilo. O que vai acontecer? Ele fala que a distância percorrida de AB é 2.000 metros. Olha só, então 2.000 metros foi o que o barco andou de A para B. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será, galera, ele mantendo essa trajetória aqui, qual vai ser a menor distância possível do ponto P, desse barco ao ponto P? Vem cá, eu desenhei aqui, fiz o esboço, colocando aqui o ponto P, para a gente conseguir destacar onde que vai ser essa menor distância. Galera, observe que à medida que ele aproxima do ponto P, a distância fica menor, certo? Certo. Qual que vai ser a menor distância possível? A menor distância possível vai ser quando ele estiver alinhado com o ponto P, tudo bem? Só que quando ele estiver alinhado com o ponto P, o que vai acontecer? Ele vai formar um ângulo de 90 graus com essa trajetória dele, olha para você ver. Então aqui eu formei dois triângulos retângulos. Eu formei um triângulo retângulo P, o ponto mais próximo do ponto P, e A, um triângulo retângulo maior. E um triângulo retângulo menor, de P até o ponto de menor distância, até B. Fechou? São dois triângulos retângulos. E vou colocar aqui a informação que ele me deu, que aqui é 30 graus e aqui é 60 graus. Tranquilo. Qual que é a distância do segmento AB? É uma distância de 2.000 metros. Tranquilo. O que eu quero que vocês observem? Nessa questão, você vai começar a trabalhar com os ângulos agora, tudo bem? Eu tenho aqui 60 graus, para 180 graus falta quanto? Para 180 graus, que seria meia volta, seria 120 graus, tudo bem? Vamos trabalhar agora com esse triângulo aqui, que ele não é retângulo. É um triângulo que não é retângulo. Ele é obtusângulo porque ele tem um ângulo obtuso, ok? Beleza. Eu vou trabalhar com ele para quê? Eu ainda não sei o valor desse ângulo aqui. Então eu vou achar, vai que me ajuda. E vai ajudar muito, viu, galera? Presta bem atenção. Eu tenho uma propriedade que é a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então se eu já tenho aqui 120 graus, tenho aqui 30 graus, para completar 180 eu já tenho 150, gente. Falta apenas 30 graus. Então esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 30 graus, ok? 30 graus, fechou? Se aqui é 30 graus, aqui também eu tenho dois ângulos iguais. Isso é uma indicação que esse triângulo é isósceles. É um triângulo que tem dois lados iguais, ok? Ok. O que vai acontecer? O triângulo isósceles, ele é constituído de três lados. De frente para os mesmos lados, eu terei ângulos iguais. E de frente para o ângulo diferente, eu vou ter o lado diferente, que é o que a gente chama de base do triângulo isósceles. Lado diferente do triângulo isósceles é a base do triângulo isósceles. No caso aqui, a base do triângulo isósceles vai ser quem está de frente para 120 graus. Consequentemente, este lado desse triângulo aqui, ó, que é o isósceles, vai ser igual a este lado. Ó. Os dois lados que eu pontuei aqui vão ser iguais. Se aqui é 2.000 metros, quer dizer o quê? Quer dizer que aqui vai ser 2.000 metros também. Olha o que eu vou fazer agora. Eu tenho aqui esse triângulo e o que eu quero é justamente a distância entre P e o ponto mais próximo da trajetória. A praia é o ponto mais próximo. Se eu pegar esse triângulo retângulo e separar, que é o que eu vou fazer aqui, ó, um triângulo retângulo e separar, o que eu vou ter? Eu vou ter um ângulo de 60 graus, vou ter o cateto oposto a 60 graus, que é justamente o que eu quero, e vou ter também uma distância da hipotenusa, que eu achei utilizando o triângulo isósceles anterior, que é de 2.000 metros. Com essas grandezas, cateto oposto, hipotenusa e 60 graus, eu vou conseguir determinar a distância, o tamanho desse cateto oposto, que é justamente o que a questão pede, ok? Vamos determinar? Vamos. Eu estou relacionando aqui um cateto oposto a 60 graus e a hipotenusa. Quem é que eu vou usar? Se eu relaciono o cateto oposto a um ângulo e a hipotenusa, eu uso o seno desse ângulo. Então eu vou ter que seno de 60 graus é igual ao cateto oposto a 60 graus sobre a hipotenusa.
Sendo 60 graus, gente, você tem que saber, é raiz de 3 sobre 2, ok? Então eu vou ter que raiz de 3 sobre 2 é igual a cateto oposto, que eu não sei quanto que vale, sobre a hipotenusa, que é 2.000, ok? Vou passar 2.000 para cá fazendo o quê? Multiplicando. 2.000 que multiplica raiz de 3 sobre 2 é igual ao cateto oposto. Galera, 2.000 dividido por 2 vai ficar 1.000. Qual que seria a resposta? Esse cateto oposto valeria 1.000 raiz de 3. Qual que é a unidade? Eu não usei aqui em metros, usei. Então aqui vai ser em metros também. O cateto oposto vale 1.000 raiz de 3 metros. Resposta letra B de bola. Valeu, galera! Mais uma questãozinha agora, novamente vestibular, e bora ver o que essa questão vai pedir da gente. Vamos lá? Uma formiga sai do ponto A e segue uma trilha, representada pela linha contínua, até o ponto B, como mostra a figura. A distância percorrida em metros pela formiga é, beleza, tem as opções ali, tranquilo. O que eu quero que você entenda? Alguns segmentos você já vai conseguir com mais facilidade, outros você vai ter que calcular. Vamos vir aqui. Primeiro, eu vou ter que calcular o quê? Essa distância aqui. Como é que eu vou calcular? Segmento por segmento, olhar segmento por segmento. Alguns eu já vou ter a medida deles. Por exemplo, esse segmento aqui, daqui até aqui, eu já sei que ele vale 2 metros. Então, eu vou colocar aqui, ó, a distância percorrida aqui foi de 2 metros. Já esse segmento, eu ainda não tenho muita coisa sobre ele. Só que a questão me deu pistas de como eu vou calculá-lo. Me deu aqui que esse valor aqui é 90 graus, aqui coloquei 90 graus, ok? E te deu esse ângulo de 60 graus. Então ele mostrou aqui para você que aqui é 90 graus e com o ângulo de 60 graus dá pra gente formar o quê? Dá pra gente formar um triângulo retângulo. Então a gente vai usar aquelas propriedades seno, cosseno e tangente para descobrir a medida deste lado, que vai ser a nossa hipotenusa, pois está de frente para 90 graus, ok? Para isso eu preciso de mais uma medida de lado do triângulo. Para usar seno, cosseno e tangente, a gente sempre relaciona dois lados de um triângulo retângulo. Ou cosseno, por exemplo, com cateto adjacente e hipotenusa, seno com cateto oposto e hipotenusa, tangente com cateto oposto e cateto adjacente. Então eu preciso ter mais um lado. Qual lado que eu vou ter aqui no caso? Eu não tenho que essa medida completa é 3 metros? Sim, só que ele fala que essa pequena distância aqui é 1 metro. 3 metros menos 1 metro, eu vou ter que aqui é 2 metros também. Se aqui é 2 metros, dá para achar esse lado aqui? Com certeza, com certeza. Esse lado vai ser quem? Esse lado vai ser a nossa hipotenusa. Esse lado vai ser a nossa hipotenusa. Hipotenusa, tranquilo? Vamos calcular então. Se eu quero relacionar hipotenusa com o cateto adjacente, porque está colado ao ângulo, adjacente eu uso quem? Se você tem o lado colado, você quer o lado colado, você usa o cosseno. Então eu vou usar cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus vai ser o quê? Vai ser cateto adjacente a 60 graus sobre a hipotenusa do triângulo, ok? Cosseno de 60 graus, gente, a gente tem, se você olhar na tabelinha ali, é o meio. Então, 1/2, que é o cosseno de 60 graus, é igual ao cateto adjacente. Quanto vale o cateto adjacente, gente? Vale 2 metros. 2 sobre hipotenusa. Vou multiplicar cruzado. Eu vou ter que hipotenusa é igual a 2 vezes 2, logo, hipotenusa é igual a 4. Hipotenusa é igual a 4 metros. Então, essa distância aqui, gente, vai ser de 4 metros, tranquilo? A própria questão, parei por aí, quero achar esse segmento aqui, ó. Esse segmento ele vai ser facinho de achar, porque normalmente ele vai ser igual a 1 metro. Vou colocar aqui 1 metro. O que me falta, então? Me falta esse segmento agora, porque eu não sei quanto que é. Mas a própria questão, ela traz um tracejado aqui, ó, que vai vir até aqui. O que seria esse tracejado? Esse tracejado seria um prolongamento dessa reta aqui, correto? Correto. Tranquilo. Eu quero que vocês observem agora que esta primeira reta aqui, que a questão colocou tracejada também, que eu fechei com o pincel, faz 90 graus com a horizontal. Essa aqui também. Logo, essas duas retas, elas são o quê? Elas são paralelas, tranquilo? São paralelas, fechou? Fechou. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma reta que está cortando as duas, não está cortando as duas? Sim. Este ângulo aqui, gente, observe que ele tem um prolongamento, O que a questão fez? A questão fez um prolongamento que seria a reta suporte dessa nossa hipotenusa que nós calculamos. Então, esse ângulo aqui, dá pra gente saber? Dá. Se essa reta faz 60 graus com esta primeira reta que eu tracejei aqui, a outra reta que é paralela a essa, vamos dar nome? Eu vou chamar essa reta de reta S, essa reta de reta S. R e S, fechou? Então, se essa hipotenusa faz 60 graus com essa reta R que eu coloquei, ela vai fazer 60 graus também com a reta S, porque elas são paralelas.
Uma reta que atravessa duas retas paralelas, atravessa com o mesmo ângulo, tá bom? Então aqui vai ser 60 graus também, tranquilo? Então vai dar para descobrir esse lado aqui? Vai. O que você quer? Você quer o cateto oposto a 60 graus. Novamente vou vir aqui, ó, fechar um triângulo retângulo. Você tem qual? Você tem o cateto adjacente. Que relaciona cateto oposto com cateto adjacente é a tangente. Tangente é o quê? Tangente de 60 graus será o cateto oposto a 60 graus sobre o cateto adjacente a 60 graus. Tangente de 60, gente, é raiz de 3. Olha lá. Raiz de 3 é igual ao cateto oposto, que é o que eu quero, sobre o cateto adjacente, que é 1. Dividir por 1 vai dar no mesmo, então eu vou ter que esse cateto oposto aqui vai ser igual a raiz de 3 metros. Então eu vou ter aqui, ó, que esse cateto oposto é raiz de 3 metros, ok? Tranquilo. Eu vou ter aqui esse segmento, que vai ser quanto? Se eu olhar aqui, vai ser 2 raiz de 3. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 raiz de 3. Vou somar tudo agora, galera, ó. Vou somar 2, mais 4, mais 1, mais raiz de 3, mais 2 raiz de 3, ok? Quanto que vai dar aqui? Primeiro eu vou trabalhar os números que não tem raiz de 3, ó. 2 mais 4, 6, mais 1, 7. Então eu vou colocar aqui, ó, 7. Já temos uma opção aqui. E esse 2 raiz de 3 mais raiz de 3? Galera, não pense que é raiz de 3 não, que às vezes é complicado mexer. Pensa que raiz de 3 é uma laranja. Se você tem uma laranja e vai somar com 2 laranjas, você vai ter quantas laranjas? Você vai ter 3 laranjas, ou seja, você vai ter 3 raiz de 3. Resposta letra D. Galera, valeu aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Esse foi um vídeo de resolução de questões de Enem vestibulares. Valeu, tamo junto!